Uma das coisas mais apaixonantes do mundo das lutas é a imprevisibilidade do esporte. Muita coisa pode acontecer numa luta e reviravoltas sempre serão um dos pontos altos da modalidade. Mas existem lutadores que contaram com a sorte porque acabaram se complicando na hora errada, foram salvos pelo suar do gongo e de uma forma quase inacreditável acabaram vencendo suas lutas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Não vamos falar de casos onde o cara sobreviveu a um round graças ao fim dos 5 minutos e acabou perdendo mesmo assim logo depois. Hoje nós vamos falar de atletas que receberam um presente dos deuses do MMA e mais do que serem salvos pelo relógio, conseguiram voltar à ação renovados para virar o jogo e vencer uma luta que parecia perdida. Agora, quem te ajuda a vencer também é a Stake, casa de apostas oficial do UFC e do canal Encarada. É simplesmente a plataforma mais segura e confiável para você fazer sua aposta nas principais lutas do UFC e qualquer esporte. É também a melhor maneira de você que está aí do outro lado apoiar o nosso trabalho. Basta usar o QR Code que está na tela ou o link fixado no primeiro comentário para ir direto para o site da Stake e fazer o seu cadastro usando o código Encarada. Assim você consegue apostar nas próximas lutas do UFC, como a disputa de cinturão dos galos que tem Sean O'Malley e Azarão contra Merab Dvalishvili no UFC 306 e também no confronto entre Diego Lopes e Brian Ortega. Se você quiser ajudar o canal Encarada a produzir 2 vídeos por semana, basta usar o código Encarada, fazer o seu cadastro na Stake e correr para abraço. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão 10 lutadores que foram salvos pelo gongo e venceram suas lutas. Número 10, Nate Meniz. Em setembro de 2021, o UFC Fight Night 192 teve Nate Meniz vs Tony Gravely pela categoria dos galos. Depois de um primeiro round movimentado com derrubadas e bons golpes na trocação, a 3 segundos do fim do primeiro round, Gravely conectou uma pedrada de direita que derrubou Nate imediatamente. Ele ainda conseguiu acertar 4 golpes no rival caído e teria acabado com a luta não fosse o suar do gongo anunciando o fim do round com a intervenção de Keith Peterson. Enquanto Tony exalava confiança com um bom momento, Nate parecia completamente abatido, mas se recuperou bem quando a luta voltou, aplicou um knockdown no início do segundo round e voltou a ter controle da luta até encaixar uma direitaça que desmontou o Gravely e abriu caminho para a vitória por nocaute técnico no segundo round. Recuperação incrível do americano de 33 anos. Número 9, Justin Gaethje. Talvez o duelo mais amaldiçoado do mundo das lutas seja o encontro no octógono que nunca aconteceu entre Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov. Depois de 2 cancelamentos por conta de lesões, um de cada lado, Khabib teve problemas no corte de peso antes do UFC 209 e depois Ferguson tropeçou num cabo num estúdio de TV e estourou os ligamentos do joelho nas vésperas do UFC 223. Dana White havia prometido nunca mais tentar trancar os dois no cage, mas renovou sua fé e agendou uma disputa de título entre os dois pro UFC 249. Acontece que 2 semanas antes do evento, a de uma pandemia mundial por conta daquele vírus maldito e impediu o russo de entrar nos Estados Unidos. Como resultado, Justin Gaethje foi convocado para encarar El Cucu em Las Vegas. Foi um massacre memorável do Highlight, daqueles que muitos acreditam ter arrancado a alma de Tony para todo sempre. Naquele 18 de abril de 2020, não só Ferguson perdeu a invencibilidade dos leves, que durava 12 lutas, como iniciou sua queda livre. E estamos em agosto de 2024 e já são 8 derrotas consecutivas desde então. Mas antes de apanhar mais do que saco de gelo antes do churrasco, Ferguson conectou um upper sinistro que derrubou o Gaethje lindamente e o fez se encolher e ser salvo pelo gongo. Estranho que é, sabe-se lá se o Tony saberia aproveitar o momento. Sobre-humano que é, sabe-se lá se o Gaethje ia sucumbir ao golpe. Ainda assim, aquele gongo deixou uma dúvida no ar. Já pensou se... Número 7, Dustin Poirier. Se um dia você quiser apresentar o MMA a algum amigo, eu recomendo que você mostre os 5 rounds protagonizados por Dan Hooker e Dustin Poirier no UFC Fight Night de junho de 2020. Nos Estados Unidos, muita gente teve essa experiência, já que a luta foi transmitida na ESPN. You have to go back to 1985 to find a round in combat as good as Hooker Poirier Round 2. Greatest round I've ever witnessed. Those 100,000 people tomorrow will tell somebody about what they saw. Foi uma selvageria do mais alto nível vencida por Poirier na decisão do juiz com, claro, 3-2 na contagem final. Acontece que os 2 primeiros rounds foram vencidos pelo neozelandês e a luta quase acabou num top 10 de rounds mais emocionantes da história. Foram 155 golpes significativos contra 153 ao longo de 5 rounds duros, mas no segundo assalto o Hooker conectou 66 de uma só vez e por muito pouco não nocauteou o Dustin para conquistar a vitória por nocaute técnico. O americano já estava praticamente entregue, o
gongo soou, a equipe de transmissão não acreditava no que tinha visto e acreditou menos ainda na garra de Poirier, que renasceu das cinzas e venceu os 3 rounds seguintes, conduzindo um verdadeiro baile da violência com a maestria que a gente já conhece. Casca grossa demais. Número 6, Robbie Lawler. Eu já repeti umas 79 vezes aqui no canal que a melhor luta que eu já vi ao vivo foi a disputa de cinturão dos meu match entre Rory MacDonald e Robbie Lawler no UFC 189 em Las Vegas. Um encontro entre dois porradeiros natos de coração gigante e uma vontade de vencer inabalável. O Rory era visto por muitos como o possível sucessor de Georges St-Pierre na categoria até 77 quilos, mas quem viu o auge do Robbie sabe que o homem era osso duro de roer. No fim do terceiro round, o Rei Vermelho encaixou uma pesada no coco de Lawler, que imediatamente deu uma sambada, andou para trás e começou a tomar um vareio. Em 35 segundos, o canadense atordoou o rival com 28 golpes pesados entre chutes, joelhadas e socos que deixaram Robbie de pé por um fio até o suar do gongo. O americano cambaleou de volta pro corner, mostrou porque é um dos maiores guerreiros do esporte, resistiu ao fogo, prevaleceu e alcançou um nocaute técnico no quinto round para vencer uma das batalhas mais históricas do mundo das lutas, mantendo o cinturão com a boca arrebentada e sangue para tudo que é lado. Surreal. Número 5, Robert Whittaker. A luta entre Paulo Borrachinha e o australiano demorou a sair do papel, já que ela foi cancelada por 2 vezes antes de finalmente acontecer no UFC 298 em fevereiro. E o único e melhor momento do Borrachinha aconteceu no primeiro round. Um chute alto rodado espetacular e perfeito tocou o queixo de Whittaker e o fez sapatear acuado sob o ataque do brasileiro, que ainda conectou uma boa mão esquerda para sacudir o crânio do adversário e deixá-lo ainda mais abalado no duelo. Com alguns segundos a mais, o Borrachinha teria ainda mais sorte no confronto e poderia ter consumado a vitória por nocaute técnico contra o ex-campeão dos médios. Mas como uma luta não é vencida por quem chega mais perto da vitória e sim por quem domina o combate por mais rounds, o Whittaker voltou bem e dominou as ações dentro do cage no segundo e terceiro assalto para garantir a vitória via decisão unânime dos juízes. Número 4, Yoel Romero. Esse caso é bizarro porque o cubano não foi só salvo pelo gongo, como também pela malandragem dele e da sua equipe, combinada com a passividade em comum do árbitro Big John McCarthy. Yoel Romero e Tim Kennedy foram pareados no UFC 178 em Las Vegas em setembro de 2014. Ambos vinham de 4 vitórias consecutivas e aspiravam um lugar ao sol na divisão que na época tinha Chris Weidman como campeão. No segundo round da luta, o Tim cresceu no confronto e depois de uma sequência de 2 ganchos e um direto, Romero sentiu, caiu apoiado na grade e mal sobreviveu quase sem reação até que o gongo salvasse. Só que além da sorte da luta interrompida prestes a colapsar, Romero trapaceou junto à sua equipe no intervalo de um round para o outro. O tempo normal de um assalto para o outro é de 1 minuto apenas, no máximo 1 minuto e 15. E Yoel Romero teve quase 1 minuto e meio de intervalo. Ele enrolou o máximo possível para voltar do segundo para o terceiro round, abusando do tempo para descansar e se recuperar dos golpes sofridos. Romero's corner is purposely slowly walking out. They still have the stool in there. What are they doing? O Kennedy percebeu a malandragem e se revoltou contra o rival sentado, até que o Big John perdeu a paciência e os expulsou. E adivinha só o que aconteceu quando a luta voltou? Pois é, o coroa bodybuilder voltou inteiro encapetado e nocauteou o americano com menos de 1 minuto do terceiro round. Os dois ainda discutiram nos bastidores pós-luta, mas o estrago já estava feito. Número 3, Michael Bisping. Michael Bisping sempre foi uma espécie de lutador que ficava no quase. Sempre que tinha uma chance de se aproximar do cinturão, ele tomava um socão, uma pernada e voltava pro fim da fila. Mas isso mudou quando ele se tornou campeão dos médios, nocauteando Luke Rockhold no UFC 199 em junho de 2016. Antes disso, ele foi escalado para encarar Anderson Silva no UFC Londres de fevereiro daquela mesma temporada. Depois de muitas provocações antes da luta, o britânico começou bem e até knockdown aplicou no brasileiro. Só que no terceiro round, o protetor bucal de Bisping caiu, ele achou uma boa ideia gastar energia chamando a atenção do árbitro, se descuidou e engoliu uma joelhada voadora perfeita que o fez cair no cage. O golpe foi tão lindo que o Anderson saiu comemorando e nem ouviu o fim do round. Até hoje eu acho que a luta tinha que ter acabado ali, mas o Herbie Dean discordou, cortou o barato de Spider, Bisping voltou bem pra luta e conseguiu administrar a vitória via decisão dos juízes dentro da Inglaterra. Dá muito bem pra dizer que ele foi nocauteado numa luta que ele venceu. Número 2, TJ Dillashaw. Até hoje, Corey vs TJ é uma das maiores rivalidades do mundo das lutas por conta da narrativa dos ex-companheiros de treino na Team Alpha Male que se tornaram inimigos mortais. Quando eles foram escalados para resolver suas diferenças no UFC 217 em Nova York, Garbrandt por muito pouco não saiu por cima. No fim do primeiro round, ele acertou sua famosa bomba de direita e tirou o chão de TJ, que caiu sem pai nem mãe e acabou salvo pelo gongo. Dá pra perceber que enquanto Corey mostra o dedo do meio, o Dillashaw ainda estava desnorteado. Mas como uma disputa de cinturão é vencida pela frieza e não pela emoção, no segundo round Corey voltou
soltou o afoito e acabou caindo na armadilha de TJ, que o nocauteou com uma sequência de chute alto, cruzado de esquerda e golpes no solo. Menção honrosa, esse caso vai contra o critério de todos os outros. Tony Ferguson foi salvo pelo gongo na luta contra Charles do Bronx, mas não ganhou o duelo. Ainda assim, eu achei que merecia um espaço na lista, porque o El Cucuy pode até ter perdido o confronto contra o Charlinho, mas graças ao fim do round ele não perdeu também o braço. Ele se viu dentro de uma chave de braço contra o maior finalizador da história do UFC a segundos do fim, não bateu e só não quebrou porque o round acabou. Caso contrário, do Bronx teria trago o braço do americano pro Brasil. Número 1, Alex Poatan. Todo mundo já tá careca de saber a história entre Alex Poatan e Israel Adesanya no mundo das lutas, mas o que pouca gente se lembra é que o brasileiro foi salvo pelo gongo no primeiro round da disputa de cinturão dos médios no UFC 281. Praticamente no último segundo do assalto inicial, o Adesanya usou o jab para esconder a mão direita duríssima que atingiu o Poatan e ainda encaixou uma mão esquerda que não fosse a intervenção do árbitro Mark Gora, ilustrando o fim do assalto. Provavelmente o brasileiro teria caído de forma avassaladora, mas para sorte de Poatan e do público brasileiro, os deuses do MMA tinham escrito uma história ainda mais emocionante que seria performada nos rounds seguintes. Apesar da marra de Izzy depois daquele momento, o Poatan não se abalou, seguiu marchando, foi sacudido pelo corner guiado pelas palavras de Glover Teixeira e no último round encaixou o cruzado de esquerda dos deuses que virou o confronto. Com mais alguns golpes ele nocauteou o Adesanya, o que lhe rendeu o primeiro título do UFC. Santo gongo, hein? Já pararam para pensar o que teria acontecido com a carreira dos atletas dessa lista caso eles não tivessem sido salvos pelo gongo nessas situações? Comenta aí o que vocês acham. E aqui vai um salve pro Dog Gustavo do Vai Morrer que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram que é diversão garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Encarada para ajudar o nosso conteúdo. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.